Boa noite, pessoal. Na verdade, boa tarde, né? Estamos aqui no finalzinho da tarde em mais uma live do ITJ. Então, o ITJ traz este mês, nesse mês de maio, uma série de lives especialmente dedicada a condomínios. Então, é muito interessante porque às vezes a gente fala, mas eu não sou síndico, eu preciso saber, de alguma coisa relacionada a condomínio, ou ainda eu não sou advogado, enfim, mas eu moro num condomínio. Hoje, até nas grandes cidades, né, cada vez mais as pessoas procuram morar em condomínio. E o que que é importante? Durante todo esse mês, a gente vai atingir essas pessoas que residem no condomínio, fazem parte de algum condomínio, é, eminentemente residencial. Então, o nosso foco durante todo esse mês é a gente trabalhar aí com condomínios residenciais, mas também muitas das coisas são aplicadas aos condomínios comerciais também. Então, hoje, por exemplo, o nosso tema de hoje, e a gente abre numa live diferente, porque é uma live que eu mesmo optei em trazer isso de uma forma diferenciada. Então, geralmente, nossas lives a gente traz sempre um convidado, né? Hoje, eu que adoro falar de responsabilidade, né? Tanto civil como criminal, a gente vai trazer, então, alguns aspectos relacionados à responsabilidade civil dos síndicos e também a responsabilidade criminal. Isso quer dizer o quê? Né? Será que o síndico é responsável pessoalmente por algo que aconteça dentro do condomínio ou decorrente do condomínio? Quem é que pode ser síndico? Qualquer pessoa pode ser síndico, eu tenho que ter alguma habilidade especial para isso? O que que a lei vem trazendo que são responsabilidades do síndico? É até interessante quando a gente começa a falar a respeito do síndico. Qualquer pessoa pode ser síndico? Qualquer pessoa pode ser síndico, né? Mas o que que é mais importante? Esse síndico, mesmo que ele não tenha inicialmente conhecimentos, ele vai ter que ir atrás desses conhecimentos. Por que isso? Porque o síndico nada mais é que um administrador. Ele vai administrar o condomínio. Até a gente equiparando um pouquinho uma empresa com um condomínio, apesar de a gente do condomínio, né, juridicamente ser considerado um ente despersonalizado, apesar de ter CNPJ, enfim, muitas das pessoas fazem muita confusão e isso repercute inclusive na responsabilização direta dos condôminos, enfim, mas é um assunto para a gente tratar numa outra oportunidade. A gente pode equiparar, então, o condomínio com uma empresa, com qualquer empresa. Você tem uma empresa, você precisa de alguém que administre essa empresa, que cuide dessa empresa, que tenha conhecimento um pouquinho de gestão para que aquilo funcione. A mesma coisa é o síndico é o administrador do condomínio. Ele tem que ter alguns conhecimentos imprescindíveis para que ele possa gerir aquele condomínio, para aquele condomínio ele possa ser saudável. E quando a gente fala de ser saudável, ele deve ser saudável tanto financeiramente, como também ter um ambiente saudável, algo que as crianças possam brincar nas áreas comuns, por exemplo, sem ter riscos, não é? Que os condôminos que não cumpram as suas obrigações condominiais, porque todos os condôminos têm obrigações condominiais, também possam cumprir. Então, se eventualmente essas pessoas não cumprirem essas obrigações condominiais, o síndico deve tomar providências, não é? E até interessante quando a gente fala dessa questão de tomar providência, né? Será que o síndico tem que tomar providência? Às vezes a gente fala, poxa, mas o síndico está pegando no meu pé, né? Até nessa época de pandemia, isso ocorre de uma forma bastante frequente, em especial no comecinho lá, né?
que, não, mas eu não vou usar máscara, né? Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que está em jogo a saúde pública, né? E o síndico ele pode ser responsabilizado se ele não tomar providências. É óbvio que ele não pode forçar, falar, não, vem aqui que eu vou colocar máscara em você, né? Mas ele tem que tomar providências, inclusive de instruir as pessoas para que cumpram devidamente as regras deste condomínio. Então, isso pode ter uma repercussão tanto civil como criminal. Quando a gente fala de uma repercussão civil, de uma responsabilidade civil, isso vai gerar uma indenização. Então, se eventualmente for constatado que o síndico cometeu um ato ilícito, considerado um ato ilícito civil, não é? E agiu com omissão, né? Ou melhor, com dolo ou culpa, querendo ou se omitindo, não é? Se for constatado, então, os requisitos da responsabilidade civil, né? O ato ilícito, o nexo de causalidade e a culpa do agente, quando a gente fala de culpa na esfera civil, essa culpa ela é bem abrangente, é uma culpa lato sensu. Isso quer dizer o quê? É uma culpa que vai abarcar tanto a culpa em sentido estrito, é aquela coisa de você agir com imprudência, negligência e imperícia na esfera penal, né, que a gente já vai falar a respeito disso, como também o dolo. Então, essa culpa que fala, né, na ocorrência do ato ilícito, né, o agente, para ter responsabilidade civil, né, lá nos artigos 186, responsabilidade objetiva, perdão, 186, responsabilidade subjetiva, 187, responsabilidade subjetiva e 927, e parágrafo único, a gente tem o seguinte, que é imprescindível esses requisitos. A gente vai ver quais são as hipóteses que o síndico pode ser responsabilizado. Na esfera penal, você também tem um ato ilícito. Qual é a diferença do ato ilícito penal para o ato ilícito civil? O ato ilícito penal ele tem que estar previsto na lei como um crime ou uma contravenção penal, certo? E o agente ele tem que ter agido com dolo, querendo realmente causar aquele crime, ou por culpa, até na omissão, tá certo? Seja em virtude de uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. Vamos começar falando, para a gente não misturar as situações, não misturar as esferas, vamos começar falando da questão da responsabilidade civil dos síndicos. Para que a gente possa falar da responsabilidade civil dos síndicos, eu falei para vocês que esse síndico tem que ter cometido um ato ilícito. Esse ato ilícito na esfera civil pode ser uma afronta à lei, por exemplo, ao Código Civil, e a gente já vai ver, em especial, o que diz o Código com relação à responsabilidade do síndico, o que diz o Código, quais são os atos que o síndico tem a obrigação legal de praticar. E também essa infração pode ser uma infração, uma cláusula da convenção condominial e do regimento interno. Isso quer dizer o quê? Nós começamos falando que para ser síndico, a priori, a princípio, você não precisa ter nenhuma formação, mas você é um gestor, tá certo? Isso quer dizer o quê? Se você é um administrador daquele condomínio, se você é um gestor, você vai ter que entender um pouquinho de gestão, né? Inclusive com relação à prestação de contas, que é onde dá muito problema, né? Dá muita complicação e às vezes é a falta de conhecimento desse síndico, não é nem o intuito de lesar, tá certo? Mas é a falta de conhecimento dele, é o despreparo dele que acaba fazendo com que ele se responsabilize por algo por não ter feito corretamente. A gente vai chegar lá. E nós temos essa situação, né, com relação a esse ato ilícito que afronta a lei,
na esfera civil, que pode afrontar a questão da convenção do condomínio e que pode afrontar o regimento interno. Isso quer dizer o quê? Que além da gestão, de entender um pouquinho de gestão, o síndico, ele também tem que conhecer, em especial, o que diz o Código Civil, conhecer profundamente a convenção do seu condomínio e o regimento interno. É até interessante porque, às vezes, aquela convenção do condomínio, o condomínio tem 50 anos e a convenção continua sendo a mesma, né? E até, às vezes, difícil de compreender, e é muito interessante que a convenção de condomínio e o regimento interno sejam instrumentos acessíveis a todos. Então, sempre quando a gente quando a gente é um condômino, quando a gente é um síndico, é muito importante que se conheça esses instrumentos para saber qual é o modo de operar, tá certo? E quais são os limites, quais são os limites desse poder do síndico. Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, pode estabelecer lá na convenção do condomínio que determinados atos ele não pode agir por si só. Ele tem que ter o aval de um conselho diretivo, um conselho fiscal, dependendo do que consta lá na convenção do condomínio. Isso quer dizer o quê? Se ele tem que ter esse aval e não age por si só, sem ter esse aval, às vezes até por desconhecimento, o que vai acontecer? Ele está agindo contra a convenção de condomínio, consequentemente, praticando um ato ilícito, tá certo? E esse ato ilícito pode causar algum tipo de prejuízo para o condomínio, não é? E se causar prejuízo para o condomínio, o síndico vai responder, inclusive com seus bens pessoais, em virtude da ocorrência desse ato ilícito. Então, para que a gente consiga estabelecer algo bem claro, para que esse síndico tenha um exercício durante a sua gestão de confiança, de transparência, inclusive de licitude, ou seja, agindo corretamente de acordo com o que estabelece a lei, de acordo com o que estabelece a convenção de condomínio, de acordo com o que estabelece o regimento interno, é muito importante que o síndico tenha conhecimento desses instrumentos, seja legal, seja normativo. E aí, um outro ponto importante, quando a gente fala ainda dessa questão do síndico, para ser síndico, você pode ou deve ser condômino ou não necessariamente. Isso vai depender do quê? Pode estar estabelecido dentro da convenção do condomínio que para ser síndico, necessariamente tem que ser condômino, tá? E para um outro lado, pode estar estabelecido que pode ser um síndico profissional, né? Então, muitos lugares, em especial lugares, por exemplo, que são de veraneio, né? Então, em condomínios no litoral, onde não tem moradores, e sim aqueles imóveis são para veraneio, geralmente as pessoas acabam optando, né, por um síndico profissional ou ainda o próprio condomínio, os condôminos, entendem que não tem esses conhecimentos, nem tem o tempo, porque realmente, para ser síndico, precisa de dedicação. E até é interessante, porque muitas vezes o síndico, de acordo com o estabelecido na convenção do condomínio, não pode ganhar, né? Então, existe essa possibilidade de ter uma vedação com relação à remuneração do síndico. Pode estar estabelecido que essa remuneração, né, na verdade, como se fosse, ele pode ter uma bonificação, não uma remuneração, que seria a questão de ele não pagar a despesa condominial, né? E muitas vezes, embora não pagando a despesa condominial mensal, mas sim os rateios, e aí não fica de fora os rateios. E pode ser estabelecido que o síndico possa ter uma remuneração.
Aí eu vou deixar um cuidadinho aí tanto para os condomínios, como também para as administradoras de condomínio, porque essa remuneração incide contribuições importantes de serem observadas, tá certo? E às vezes se paga o síndico que não se recolhe a contribuição, gerando um passivo para o condomínio, um passivo tributário considerável com relação a isso. Mas, voltando aqui à nossa situação, para que a gente possa pensar, então, de uma forma bem clara e didática, falando com relação à responsabilidade civil dos síndicos, né, com essas considerações que nós já fizemos preliminarmente, a gente vai lá para o Código Civil e verifica no artigo 1348 quais são as competências do síndico. Então, vamos lá. A primeira competência que diz é que o síndico, que compete ao síndico convocar a assembleia dos condôminos. Então, nós sabemos que necessariamente eu tenho que ter uma assembleia anual, né? Uma assembleia ordinária, né? E cabe ao síndico fazer o quê? Convocar, e detalhe, convocar a todos os condôminos, tá certo? Para que tenha essa assembleia validade, tá? Então, essa é uma responsabilidade do síndico. Segunda responsabilidade do síndico, segundo o Código Civil, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Isso quer dizer o quê? Vamos imaginar que o condomínio precise processar alguém ou o condomínio é processado por alguém. Quem deverá contratar um advogado, assinar uma procuração, é o síndico pelo condomínio. Esse processo também pode ser um processo administrativo, como, por exemplo, uma revisão dentro da prefeitura, não é? Então, uma regularização dentro da prefeitura. Cabe isso ao síndico. Terceira hipótese, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Então, sempre que o condomínio for acionado ou acionado, é muito importante que tenha essa transparência por parte do síndico. Quarta situação, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Isso é o quê? Isso está dizendo que o síndico é um fiscal dessas normas que competem, que os condôminos devem seguir. Então, além da lei, os condôminos e o síndico devem seguir a convenção do condomínio, o regimento interno daquilo que foi determinado em assembleia. Só para a gente lembrar um pouquinho, quando a gente fala de condomínio, a gente está falando de um agrupamento de pessoas. E esse agrupamento de pessoas, então, aquilo que aquele agrupamento de pessoas decidir em sua maioria, deve ser válido para todos, ok? Este outro ponto, então, a quinta situação, então, o artigo 1348, inciso 5 do Código Civil, ele traz uma importante consideração quando a gente fala de responsabilidade civil do síndico. Porque ele diz assim, compete ao síndico diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessem aos possuidores. Aqui a gente tem um negocinho. Vamos imaginar que não foi dada a devida manutenção. E o piso está em desnível e uma pessoa cai e se machuque. O síndico ele pode ser responsabilizado? Pode. Detalhe, viu, gente? Ele pode ser responsabilizado tanto civil como criminalmente, porque lesão é crime, não é? E a gente pode ter aí uma série, de repente, o grau
né, dessa lesão, porque aqui a gente está falando de uma lesão corporal, pode ser grave, inclusive em virtude dessa lesão, haver o falecimento de uma pessoa. Há alguns anos atrás, não sei se vocês se recordam, foi objeto de noticiário na TV, nos jornais, enfim, que uma mocinha lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, estava na frente do condomínio, esperando os amigos. Quando se desprendeu, se eu não me engano, era uma placa de granito, tá? E acabou por caindo na cabeça dessa pessoa. Eu não me recordo, eu lembro que ela tinha sido socorrida para o hospital, eu não me recordo se ela chegou a falecer. Mas o que acontece? Se desprendeu foi por falta de conservação. Então, olá, cabe ao síndico diligenciar a conservação. Isso quer dizer o quê? Se ele não verifica que precisa de uma conservação, precisa de uma obra, tá certo? Aí a gente tem algumas situações, né? Então, tem aquelas obras que são urgentes, né? E aí a gente vai lembrar aí da questão das benfeitorias, benfeitorias úteis, benfeitorias necessárias e voluptuárias, né? Então, se elas são urgentes, ele tem que ir lá fazer. Se elas são necessárias, não é? Ele vai ter que remeter lá para a Assembleia para aprovar, né? E se elas são voluptuárias também, inclusive tem critérios aí de aprovação, enfim, isso é muito importante também que o síndico faça e faça corretamente nessas aprovações com relação a essas obras. Mas se ela é urgente, ele tem que fazer, não é? É claro que se ela for muito custosa, é muito interessante que se chame uma Assembleia Extraordinária com urgência para que possa ser aprovada, inclusive, por conta de um alto custo, né? E aí, o que acontece? Essa situação, a gente é muito importante porque cabe ao síndico diligenciar. Então, vamos pensar o seguinte, a situação, ela é ruim, mas ela não é tão emergente assim. É uma benfeitoria lá necessária, mas ela não está caindo o muro. Tá? O que deve o síndico fazer? Chamar a assembleia e comunicar que a situação e que é necessário fazer obra. Por que isso? Ao comunicar, porque de repente, vamos imaginar, o condomínio vai falar, não, lembra que lá quem manda é a maioria dos condôminos. Se o condomínio vira e fala assim, os condôminos, né, na assembleia, falam, não, nós não aprovamos porque não vai ter rateio, a gente não tem dinheiro em caixa, automaticamente eles estão assumindo o risco, né? Mas o síndico cumpriu a sua função de avisar, porque cabe ele diligenciar, tá certo? Se ele avisa e não toma que o condomínio não toma a devida atitude, né? As medidas necessárias para que solucione o problema, obviamente, ele fica adestrito, porque se, na verdade, ele vai lá e faz por si só, ele pode, inclusive, ter um problema com relação à prestação de contas, enfim, né? Mas é muito importante que ele acione isso, que ele mostre para os condôminos o problema, que ele explique o problema e as consequências deste problema. E, obviamente, se tratar de uma obra urgente, que ele assim o faça, porque senão ele poderá ser responsabilizado. Voltando para essa questão, né, para essa questão de responsabilização, né, e com relação à diligência, um outro exemplo também é quando o piso está escorregadio, então está sendo feita a limpeza lá, é muito importante que coloque um informativo de que aquele piso está escorregando, que é para as pessoas tomarem cuidado, né?
obra com relação à piscina, a playground. Às vezes a gente vê em alguns condôminos playground enferrujado, com pontas saindo, né? É necessário se tomar atitude, né? Sob pena de o próprio síndico ser responsável, né? Obviamente, quando a gente fala da questão da responsabilidade do síndico, essa responsabilidade é subjetiva, tá? Essa responsabilidade é subjetiva, isso quer dizer o quê? Tem que provar essa negligência, por exemplo, do síndico, essa omissão do síndico, né? Então, aqui a gente está falando dos deveres, se ele deixar de cumprir esses deveres, ele está sendo omisso, né? E ele pode ser responsabilizado por conta disso, tá? A próxima obrigação do síndico, né, é elaborar o orçamento de receita e despesa relativa a cada ano. Sabe aquela coisa, lembra que a gente falou, o condomínio é muito parecido com uma empresa, tem que ter planejamento, inclusive planejamento orçamentário. Aí esse planejamento ele pode ter é, alguns acertos no decorrer do ano e tal, mas é muito importante que tenha uma previsão, inclusive para saber se aquilo que está sendo arrecadado com as despesas ordinárias, né, as despesas mensais lá bonitinho, sem rateio, elas são suficientes para cobrir o custo do condomínio. Porque o condomínio ele tem seus custos próprios, independente das unidades autônomas, né? Então, ele tem uma parte de uso comum. Então, por exemplo, eu posso ter um porteiro ou até uma terceirizada, né? E qual é o custo disso, né? Óbvio que essa arrecadação tem que cobrir esse custo. E para isso, como é que eu vou saber? Tendo um planejamento, tendo um orçamento prévio, não é? Para que esses valores se encaixem, não é? Lembrando que o condomínio não objetiva lucro, né? Então, ao contrário de uma empresa, o condomínio não objetiva lucro. Mas é muito importante que ele tenha fundo de reserva. Por que é muito importante que ele tenha fundo de reserva? Para que, nos casos de urgência, não precise fazer rateio, né? Então, eu quero fazer algum tipo de melhoria, não vou precisar fazer rateio, né? Para que tenha uma vida econômica saudável, melhor, uma vida financeira saudável, tá? A outra obrigação com relação ao estabelecido no Código Civil é cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Olha lá um problema sério. O que acontece? Aquele síndico que não quer cobrar, coitado, né? Ele pode ser responsabilizado por essa inatividade, por essa omissão. Cabe ele cobrar, inclusive contratar profissionais para que assim o faça, como, por exemplo, advogado para entrar com execução, enfim, mas ele tem que cobrar, tá? Prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Cuidado com essa prestação de contas. Então, como eu falei no início, principal gargalo dos síndicos, de modo geral, é a prestação de contas. Por quê? Então, é o seguinte, tudo tem que ter nota, tudo tem que ter recibo válido, não é recibo de papel de pão, porque a gente está falando também de recolhimento de impostos, não é? Então, se eu tenho um recibo, ele tem que ter uma RPA, né? Eu não posso simplesmente falar, olha, isso aqui eu gastei X e falei não tenho prova alguma daquele valor. Isso quer dizer o quê? Se eu não tenho prova daquele gasto, a minha prestação de contas não pode incluir aquele gasto, né? Então, é muito importante que essas situações fiquem bem claras. Se você, como síndico, quer fazer, quer contratar alguém, quer realizar alguma obra, você precisa ter nota, tá certo? Ou um recibo com RPA, tá? Então, é muito importante que isso esteja lá dentro da sua prestação de contas. Mas eu quero ajudar o vizinho. O vizinho está desempregado, a gente está precisando fazer jardinagem, tá feio lá o nosso jardim, e a gente quer dar uma incrementada. E será que ele não
a gente não pode contratar o nosso vizinho para fazer um bico no condomínio? Pode, desde que ele dê um recibo e recolha imposto em cima desse recibo. Então, muito cuidado, porque às vezes o síndico ele quer ajudar, e ao querer ajudar, ele acaba se prejudicando. Então, tem que tomar cuidado, tem que observar como é que é feita essa prestação de contas, que é realmente um grande gargalo, é algo que é onde mais se tem discussão dentro das assembleias de condomínio, aonde os ânimos se exaltam com relação a isso. Isso quer dizer que a gente tem que estar lá de olho bem, mas bem aberto e saber fazer essa prestação de contas, não é? Se você não tem conhecimento, você pode contratar uma empresa para isso, uma administradora para isso? Sim, mas você deve fiscalizar sob pena de ser corresponsável com essa administradora. Então, sabe aquela coisa de que a gente precisa ter o conhecimento? Então, para eu saber se a pessoa está fazendo corretamente, eu preciso saber fazer, né? Então, eu preciso saber como é que faz aquilo para eu poder cobrar isso, né? Eu tenho que fazer? Não, eu posso terceirizar? Posso. Só que para você saber, para você cobrar, você precisa saber. E isso é muito importante que você tenha esses conhecimentos, tá? E, por fim, realizar o seguro das edificações, né? Aqui a gente vai falar não só com relação a seguro, a gente vai falar com relação a outras questões também. Então, por exemplo, voltando com relação à manutenção, né? Então, a gente tem o seguinte: eu tenho lá manutenção de piscina, eu tenho lá manutenção da fachada, tenho manutenção da portaria, eu tenho, inclusive, com relação à própria portaria, a contratação dessa portaria, a contratação dos funcionários do condomínio e dos recolhimentos. E aí a gente pensa no seguinte: recolhimento, ação trabalhista, mas eu já estou terceirizando. Mais uma vez, é muito importante que se fiscalize isso. Isso quer dizer o quê? Deve sim o condomínio, o síndico, solicitar que todas as obrigações sejam cumpridas por essa terceirizada, ok? Ainda com relação às obras, né? Já falei para vocês, acidente de funcionário, a utilização de equipamento de proteção individual. Então, se você terceiriza, a terceirizada tem que fornecer, mas você tem que fiscalizar, porque isso pode voltar contra você. A manutenção de elevadores, a instalação de gás e manutenção do aparelho de gás, manutenção da caixa d'água, né? Então tem que haver limpeza da caixa d'água, porque se você não faz isso, pode sobrar para você enquanto síndico, né? E isso tem que ser também de forma periódica, né? É muito importante que você evite esse tipo de problema para que essa responsabilização não venha em cima de você, tá? Outro ponto interessante ainda com relação à responsabilidade civil dos síndicos. Essa responsabilidade civil, ela pode ser por regresso. Como assim, Thais? Então, é assim. Ao invés do condômino ou de um terceiro acionar o condomínio, perdão, acionar diretamente o síndico, né? Então, o síndico que deixou de diligenciar, deixou de fiscalizar, não cumpriu com zelo as suas obrigações, foi omisso, foi negligente, embora ciente da situação, o que ocorre? A parte ingressa com ação contra o condomínio, visando, inclusive, atingir a responsabilidade objetiva, a questão de prova, enfim, é mais fácil, você tem até inversão de ônus da prova, enfim, né? Aí o condomínio tem que pagar.
condomínio tem que pagar, o que ele vai fazer? Ele paga, depois ele entra com ação de regresso contra o síndico, para que o síndico devolva esse dinheiro para o condomínio, uma vez que a culpa foi do síndico. E existem situações que podem ser gravíssimas, como o falecimento de pessoas. Vamos imaginar que não é feita a manutenção num tubo de gás e aquilo exploda. A gente vê, acompanha aí na TV, né? Prédio que cai, prédio que racha, enfim, tantas coisas absurdas, e isso pode acabar recaindo sobre o síndico, de forma direta ou de forma indireta, tá? Então, é muito importante que se verifique não só o que dispõe o Código Civil e a legislação de modo geral, como também a Convenção do Condomínio, o regimento interno e aquilo que foi aprovado nas assembleias. Lembrando que o que é aprovado nas assembleias não pode ir contra nem a Convenção do Condomínio, nem contra o regimento interno, quiçá a lei, salvo se a lei der uma brecha, né? Quando, por exemplo, está escrito lá, deve ser assim, salvo convenção em contrário, né? Mas como regra geral, a gente tem que estar lá tudo de acordo, cuidado com isso, né? Até com essas realizações das assembleias. Falando em assembleia, também é muito importante que as pessoas elas lembrem que as assembleias elas acabam muitas das vezes aflorando emoções, né? E essa questão de aflorar emoções, às vezes as pessoas dizem aquilo que machucam, que humilham, que acabam por causar ofensas graves, né? E isso quer dizer o quê? Isso vir do síndico, o síndico ele pode ser responsabilizado criminalmente por isso, não é? Até com relação ao seu posicionamento de ele fazer cessar esse tipo de atitude dentro da assembleia de condomínio, tá? Então, a assembleia é um ato solene, né? Que tem regras, e que também deve ter urbanidade, que muitas vezes não é observada. Então, cabe também ao síndico esse tipo de preparação, para que, em especial no dia de prestar contas, naquela assembleia onde ela é destinada à prestação de contas, os ânimos não sejam exaltados e, se assim forem, possam ser apaziguados, né? Passando agora para uma situação mais complicada, nós falamos lá o que pode acontecer dentro da Assembleia, ou ainda até com relação a excessos cometidos pelo síndico, né? Mas você tem também essa ausência de observação de regras, das diligências necessárias, inclusive com relação a obras que devem ser realizadas, a manutenção que deve ser realizadas e não são. Isso quer dizer o quê? Que se é algo que se espera e ele não fez, ele foi negligente, o síndico pode responder criminalmente com relação a isso. Claro, sempre que algo ocorrer, qualquer crime, um crime ocorrer, lembrando que para que tenha ocorrência de crime, só, né, naquela coisa lembrandinha aqui de aula de penal, né, de direito penal, crime é um ato ilícito, culpável, e quando a gente fala desse ato ilícito para fins penais, tem que estar lá previsto na lei que aquilo é um ato criminoso, que aquilo é uma contravenção penal, tem que estar lá previsto na lei para que ele seja considerado um ato ilícito, já não lembro mais, um ato ilícito, culpável, para que ele seja considerado um crime, tá certo? E aí a gente tem o seguinte, vamos pensar nessa situação, então, aonde, por ausência de diligência,
por ausência de determinação para a manutenção de alguma área do condomínio, uma pessoa se acidente, ou melhor, uma pessoa venha a falecer em virtude dessa negligência por parte do síndico. Ele poderá ser responsabilizado criminalmente, não é? Em virtude desses fatos. Outro sim, quando a gente fala sempre na ocorrência de um crime ocorrido dentro de um condomínio, a primeira pessoa que vai ser ouvida vai ser o síndico. Isso quer dizer o quê? Essa ausência de atitude pode causar problemas gravíssimos, né? Problemas graves que podem comportar, inclusive, uma prisão, né? Então, ser síndico, de fato, não é algo tão simples assim. E tem consequências que devem ser observadas, que devem ser diligenciadas para que não haja problemas piores, né? Então, só voltando aqui, ato típico, antijurídico e culpável, lembrando aí de crime, né? Ato típico é porque tem que estar previsto na lei, né? Antijurídico e culpável. Então, isso quer dizer o quê? Essa situação pode ocorrer por dolo, né? Aonde, por exemplo, ele quis que aquele crime ocorresse, né? Ou por culpa, geralmente, na situação relacionada ao síndico, quando a gente vê a responsabilização criminal do síndico, geralmente o que ocorre mais, né, são atos culpáveis, ou seja, ele não tinha intenção, ele não desejava aquele resultado. Mas a sua negligência, o fato de ele ser omisso, acabou gerando aquele resultado. E ele, em virtude dessa omissão, ele chamou para si a responsabilidade com relação àquele fato, né? Então, é muito importante que haja essa inspeção nas obras do condomínio, no condomínio de modo geral, que ele se prepare para essa questão das vistorias, para que ele realmente fiscalize a utilização de EPI, que ele fiscalize, inclusive, se aquelas pessoas estão tendo o treinamento necessário, treinamentos, inclusive, que são exigidos por lei, para que ele possa cumprir, para que o síndico possa cumprir as suas obrigações e ainda mostre de uma forma transparente que não é responsável por aquela situação, tá? Agora, só para a gente concluir, né? Só para deixar um pouquinho, para a gente pensar um pouquinho, será que se uma pessoa se joga do prédio, a responsabilidade é do síndico? Olha só, uma pessoa faleceu, né? É do síndico? Nesse caso, não. Por quê? Porque a gente está falando da culpa da própria vítima, né? Então, da suposta vítima, né? Então, não há que se falar nessa situação. Então, se o condômino age desta forma, não tem como a gente ter a responsabilização do síndico. Aqui a gente trouxe apenas algumas situações para que desperte no síndico, naquela pessoa que ela quer ser síndico, que ela já é síndica, seja síndico condômino, seja síndico profissional, a necessidade por conhecimento. Então, eu falei para vocês que muitas das vezes as pessoas elas acabam pecando, vamos dizer assim, né? Agindo por culpa, negligenciando em virtude da ausência de conhecimento, né? Falamos aqui da situação de da pessoa querer ajudar o condômino que está desempregado, mas que não cumpriu o que diz a norma. Isso quer dizer o quê? Eu peguei lá do caixinha, peguei dinheiro que não é meu, não é? Que é do condomínio, e paguei essa pessoa, só que eu paguei de forma errada, né? E posso vir a me responsabilizar. Para
a gente terminar, tem uma situação mais grave ainda, quando há a apropriação indébita. A apropriação indébita no condomínio, ela pode acontecer de duas formas. A apropriação indébita previdenciária, quando se deixa de recolher fundo de garantia, por exemplo, e a apropriação indébita porque houve desvio de valores do condomínio, né? Então, o síndico acabou se apropriando de um valor que, na verdade, é do condomínio. Isso gera problemas criminais, isso gera problemas civis, e isso pode ser fonte de uma falta de prestação de contas ou ainda de uma prestação de contas realizada de forma equivocada. Então, se atente, preste atenção e saiba, procure informações para que a sua prestação de contas seja realizada de forma correta e transparente, né? Você é o gestor do condomínio, você é responsável por essa gestão e quando a gente sabe como fazer, é muito mais difícil de errarmos, tá certo? E aqui algumas dicas. Na próxima semana a gente tem mais informação aí, pensando nesse nosso mês destinado aos condomínios, destinado à informação do síndico, aonde você vai poder ter pelo menos algumas luzes, né, para tomar cuidado e fazer de forma correta, né? É muito importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente saiba aonde isso pode chegar, quais são as consequências disso, né? A gente vai trazer mais situações com relação a que a gente só deu um apanhado geral, mas a gente vai ter a questão de crimes e condomínios. Então, quando acontece, por exemplo, um furto dentro do condomínio, o que será que acontece? Né? Qual é a providência que o síndico deve tomar? A gente vai trazer aqui para vocês também nas nossas próximas lives. Vamos trazer também a questão do dia a dia do condomínio, a questão dos principais desafios de condôminos e síndicos e da própria administradora também. E a gente vai trazer uma outra situação relacionada à parte trabalhista, né? Então, às vezes a gente terceiriza, passa para uma empresa que não cumpre as suas obrigações trabalhistas e isso pode reverberar no condomínio ou condomínio de repente ter que pagar se ele não for diligente com relação a algumas situações. A gente vai trazendo aqui algumas dicas, como é que você pode gerir melhor esse condomínio, como é que você, condomínio, pode também analisar melhor esse condomínio e colaborar para uma saúde financeira, para uma saúde, quando a gente fala também de bem-estar dentro daquele condomínio, para que possa melhorar o ambiente onde você mora. Pessoal, ótima noite para vocês. Eu agradeço mais uma vez, espero vocês na próxima terça-feira em mais uma live do ITJ, do Instituto Aí Jurema. Beijo, gente!